No mundo moderno, a guerra é controlada por olhos invisíveis, satélites que vigiam cada movimento, decisões tomadas a milhares de quilômetros em salas frias, longe do campo de batalha. Há um poder tecnológico que vigia em massa, invadindo a privacidade sob pretexto de segurança. Observe essa cena. Aqui, Hoffman não está apenas controlando uma E missão. cadê o pessoal? Não faço ideia do que quer dizer. Como? Quer dizer que é só você? Não, somos eu e você. O que achou? Que ia ter alguma sala de guerra com luzes piscando e gente correndo com pranchetas? Não, está tudo aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Essa é central de Não. inteligência. Esse tipo de coisa. Tudo bem? Não? Não. Não. Espera, aqui está. O segundo na tela. Omar Sadiq. Ele está manipulando vidas, por meio de telas, longe do perigo real. É o poder da vigilância moderna, onde a guerra virou um jogo de comando remoto. Mas será que esse controle total é realmente eficiente ou apenas uma ilusão de poder? Na vida real, programas como o PRISM revelam que a vigilância em massa muitas vezes ultrapassa os limites éticos, monitorando milhões sem transparência. Enquanto isso, o público fica à mercê das informações filtradas por quem detém esses sistemas. A pergunta que fica é: estamos seguros ou apenas vigiados? E quem lucra com essa sensação de medo e controle? Essa cena simboliza a desconexão entre realidade e o controle tecnológico. Um abismo que será explorado, ainda mais à medida que avançamos nessa história. Agora, olhe para Ferris. Diferente de Hoffman, ele está no olho do furacão. Vivendo o calor do conflito, negociando com informantes e arriscando a pele. É aqui que a tecnologia falha, porque nem tudo pode ser visto ou controlado por satélite. Mas essa proximidade tem um custo. Informantes como Nizar são peças delicadas, vivendo numa linha tênue entre confiança e traição. Na vida real, sabemos que esses homens e mulheres muitas vezes acabam abandonados, descartados quando deixam de ser úteis. E isso levanta uma questão importante: até onde a inteligência humana pode ser confiável? E mais, quem garante que essas pessoas não estão sendo manipuladas por jogos maiores? Essa dinâmica humana é um lembrete cruel de que por trás dos números frios e estratégias existem vidas reais, e as consequências desse jogo podem ser devastadoras. Aqui vemos o momento em que a linha entre verdade e mentira começa a borrar. Marwan lhe mostrou a casa queimando? Sabe o que aconteceu? Não, eu não faço a menor ideia. Escuta, você podia ter dito sim ou não. Simplesmente. Quando o homem diz mais do que sim ou não, eu começo a desconfiar. Olha, eu não sei o que aconteceu, Honey. Chivu, nós Espera. estávamos em vantagem. Aquela casa poderia nos levar a Al-Salim. Agora acabou. Tudo lá dentro se foi. Aqui, de joelhos. Eu Honey, me disse. escuta, eu não... Para nunca mentir para mim. Na vida real, governos e agências de inteligência já foram acusados de manipular fatos para justificar guerras, controlar populações e silenciar opositores. Mas o que isso diz sobre o sistema que deveria proteger a verdade? Que armas invisíveis, como a mentira e a manipulação, estão entre as mais perigosas. E se a ameaça que nos impõe é apenas um espetáculo, uma cortina de fumaça para esconder interesses obscuros? Essa é a pergunta que essas cenas nos deixam e que o filme desafia o espectador a encarar. Aqui, a falsa conspiração ganha vida e explode literalmente diante dos nossos olhos. A cena da explosão simulada é uma representação cruel de como o medo pode ser fabricado e vendido para o público. Na vida real, casos suspeitos de ataques que jamais foram completamente esclarecidos levantam dúvidas. Será que estamos diante de operações semelhantes, onde o terror é em parte encenado para justificar medidas extremas? O impacto da mídia, a rápida disseminação da narrativa oficial, tudo isso cria um ambiente onde questionar se torna um ato de coragem. Essas imagens nos lembram que o medo pode ser a arma mais poderosa, especialmente quando usado para manipular opiniões e controlar sociedades. Mas as consequências reais
humanas são algo que raramente aparece nas manchetes. Nesse momento, a narrativa se aprofunda nas consequências invisíveis das operações secretas, aquelas que não aparecem em relatórios oficiais. Roger Ferris, nosso homem no campo, começa a enfrentar o peso da culpa, a dor de perceber que vidas inocentes são manipuladas e descartadas como peças de um jogo sujo. Essa dualidade entre dever e consciência é um conflito real para muitos agentes, que carregam o fardo de que escolhas não podem ser revertidas. Além disso, alianças frágeis, como a parceria com Hani Salam, mostram como estável e complexa é a política por trás dessas operações. Essa parte da história nos lembra que por trás de grandes tramas e conspirações existem pessoas reais que pagam o preço, e muitas vezes em silêncio. Depois que a explosão termina, o caos não se dissipa, ele se espalha, invisível, afetando relações morais e destinos. Ferris percebe que o estrago vai muito além do imediato. Alianças diplomáticas são abaladas, a confiança entre aliados se esvai, e a linha entre amigo e inimigo fica cada vez mais tênue. Na vida real, essa colheita do caos pode significar anos de instabilidade, sofrimento civil e um ciclo interminável de violência e retaliação. Essa cena mostra que o preço da manipulação não é pago apenas no momento da explosão, mas por muito tempo depois, nas consequências que poucos têm coragem de encarar. E é aí que a verdadeira face da conspiração se revela, não em uma mentira isolada, mas em todo um sistema que lucra e se fortalece em meio do caos. À medida que a cortina começa a cair, percebemos que a verdade não é algo simples ou inocente. Revelá-la pode custar caro: liberdade, reputação e até a vida. Roger Ferris é um retrato dessa difícil realidade. Um homem que sabe demais, preso entre idealismo e a dura realidade das consequências. Na vida real, denunciantes como Edward Snowden nos mostram que expor as engrenagens do sistema é um ato de coragem e sacrifício. Mas a pergunta permanece: quantos estariam dispostos a pagar esse preço? E quantos permanecem calados, cúmplices ou presos em suas próprias mentiras? Essa reflexão é o que torna essa história mais do que um simples filme. É um convite para enxergar as sombras que cercam o poder. Quando pensamos que chegamos à verdade, descobrimos que ela pode ser a última mentira, a mais profunda e perigosa de todas. No filme e na vida real, o maior inimigo muitas vezes não é externo, mas interno. Um sistema que manipula, controla e redefine a realidade para manter seu poder intacto. Essa rede de mentiras é uma teia complexa, onde a informação é moldada para que aceitemos o que nos é apresentado como uma verdade absoluta. Cabe a nós, que buscamos o lado oculto da história, questionar essa narrativa, desconfiar das versões oficiais e seguir cavando para além da superfície. Se você quer continuar desvendando os segredos, as conspirações e as verdades que poucos têm coragem de mostrar, inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa jornada pelo lado sombrio do conhecimento. Aqui, a verdade não tem medo de ser revelada, mesmo que ela assuste.